Bom dia, boa tarde e boa noite a você que está nos acompanhando e acompanhando aí as histórias, né, das vítimas. Sim, são vítimas do 8 de janeiro, tá? Esse é nosso segundo episódio. Semana passada nós falamos da Vildete. Para você que não viu, corra lá assistir, acompanhe, se inscreva no canal, curte e compartilha. Estamos aqui com o autor do dossiê Moraes, o vereador Rodrigo Marcial. Rodrigo Marcial, seja bem-vindo ao nosso canal e vamos continuar então essas histórias. Ana, é um prazer estar contigo novamente. Eu gostaria que fosse num cenário mais leve. Eu gostaria que fosse num Brasil mais tranquilo, num Brasil pacificado, mas como vimos na semana passada, não temos como ter paz de espírito, não temos como fazer outra coisa, enquanto alguém como a Vildete da Silva Guardia, uma das centenas de vítimas dos excessos de Alexandre de Moraes. Uma senhora hoje de 74 anos, 74, que perdeu metade do seu peso com 40 quilos e teve a sua prisão domiciliar concedida e rapidamente retirada de volta por problemas na própria tornozeleira eletrônica. Falha do Estado. Falha do Estado, tanto em termos jurídicos quanto técnicos. Esse caso da Vildete foi o primeiro caso. Se você perdeu, você tem que assistir, porque é muito impactante, né, Nana? A gente Muito. se emocionou. E, infelizmente, Nana, a história de hoje não é uma história fácil também. A história de hoje é a história de uma paraense. Uma senhora mais velha que você, com 62 anos, tem a mesma idade da minha mãe. Uma senhora lá do Pará, Belém do Pará, mãe de um menino, um rapaz de agora está com 20 anos, é o Caio, e ela cuidava, já estava aposentada, a vida dela era também ser dona de casa, cuidar do seu menino, fazer alguns bicos. O menino estava estudando, que ela queria dar uma vida melhor para o menino do que ela teve. E o Pará é um estado muito violento, infelizmente. Belém é uma cidade que, por si só, tem, infelizmente, muitos casos de roubo, de homicídio. E essa senhora, querendo dar um futuro melhor para o seu menino, saiu de lá, saiu de Belém e foi parar do outro lado do Brasil. Ela foi para Palhoça, em Santa Catarina. Então, há cerca de 5 anos, ela se mudou sua vida, como eu disse, para que motivo? Para dar uma vida melhor para ela, agora aposentada, uma vida melhor para o seu menino que estava estudando. E nesse espírito de querer dar uma vida melhor para ele, para os seus amigos, para os seus familiares, inclusive lá no Belém, um estado que é assolado por governos de esquerda há décadas. Sim. E entra e sai, se não é o governador, é o prefeito. Ela foi buscar onde uma vida melhor? Foi buscar um estado que é tradicionalmente de direita, Santa Catarina. Sim. Se não me engano, na eleição de 2022 foi o estado que mais votou no Bolsonaro, não foi? Foi. Entre os estados porcentualmente falando, conhecido por isso, e ela foi buscar justamente um lugar em que os valores que ela acredita eram compartilhados pela população. E por isso, no ano de 2022, ela decidiu fazer campanha. Foi para as ruas. É claro, estava em casa para fazer jantar, para cuidar do piá. E menino, você sabe como é que é? Sim. Tem que lavar roupa porque não sabe fazer nada, tem que ajudar na cozinha. Então, o menino ainda na idade de educação, de estudo, terminando o ensino médio, ela, no tempo livre dela, como aposentada, estava nos grupos, mandando mensagem, defendendo os candidatos que ela acreditava, em especial o Bolsonaro. E a Jusilene não ficou nem um pouco feliz. Essa é ela. A Jusilene da Costa Nascimento, ela não ficou nem um pouco feliz quando nós tivemos a eleição do ex-presidiário. Ela se manifestou, foi às ruas, e ela, assim como muitos outros catarinenses, decidiu participar de uma movimentação, entrar no ônibus para ir para Brasília, para protestar lá na sede dos Três Poderes.
mais uma vez. A gente viu que a Vildete fez a mesma coisa. Ela cometeu o erro de achar que ela estava num país em que você é livre para defender o que você acredita. A Juscelene da Costa Nascimento ficou um dia, são quase 24 horas, Ana. É uma viagem tanto para chegar em Brasília. E lá, ela participou da manifestação no dia 8 de janeiro. Eu fiquei emocionada porque ela é uma tia do Zap. Do meu grupo. Do teu grupo, Ana? É. Então, não é fácil. E Naná, ela já tinha feito isso antes, né? Já. Ela já tinha fugido do estado lá do Belém, agora, que está sendo enaltecida pelos escândalos de corrupção ligados à COP30. Belém agora para ser a capital ambiental, e ela fugiu de lá há 5 anos. Veio para Santa Catarina. E a sua amiga, ela cometeu esse erro de achar que esse é um país livre, que ela podia defender o que ela acredita. Mas a mesma história da Vildete. Se viu no meio de uma batalha de policiais se voltando contra a própria população, se viu enganada pelos policiais que lá estavam, porque diziam para quem estava lá que seriam levados para dar um depoimento, mas na verdade eram presos de imediato, pegavam-se os dados deles e nunca mais voltariam para suas casas. E foi isso que aconteceu. Ela nunca mais voltou para sua casa, ou melhor, não voltou para sua casa durante todo esse período. Ela foi para o presídio feminino regional lá de Florianópolis, condenada, Naná, a 13 anos de prisão. A Juscelene Costa do Nascimento, com 62 anos, aposentada, foi condenada a 13 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Ela apanhou na cadeia de uma detenta, essa sim, uma criminosa de verdade, porque ela está lá no meio de homicidas, de traficantes, está lá no meio de pessoas perigosas, e essa senhora que só cuidava da sua casa, que só cuidava do seu filho e achava que ia conseguir cuidar do país, ela saiu com um olho roxo aqui nessa foto, não é essa, mas tem uma outra foto famosa. É uma senhora idosa, frágil, agora cheia de traumas e que não teve autorizado sequer uma prisão domiciliar. Continua atrás das grades. Uma senhora de cabelos grisalhos, transformada em símbolo de como a justiça brasileira é implacável e como ela, na verdade, não existe. De como a injustiça é implacável. E o interessante é que a gente está falando dela, né? Mas por trás dela existe uma família. É. Existe uma adolescente. É um menino ou uma menina? Eu não me lembro. Eu acho que é um menino, acho que é Caio o nome dele. É Caio, foi falado no início. Tem uma adolescente que depende dela. Aí, todas essas coisas marcam, né, psicologicamente a família. Causam traumas importantes para o futuro. Eu espero que o Caio, ele continue lutando pelo país e por justiça. E eu vou trazer mais uma notícia terrível que veio pela Gazeta do Povo, que a sua pensão, que era a sua única fonte de renda, está bloqueada desde 2023. Então, o dinheiro que ela usava para sobreviver, para pagar as contas de casa, para cuidar do seu filho, e como eu disse, ela perdeu todos os seus vínculos com o seu estado natal, de onde vinha, lá do Pará, lá de Belém, traz o menino para Florianópolis, para Palhoça, lá na Santa Catarina, e perde a única fonte de renda que ela tinha, garantida legalmente. E o menino, que tinha uma vida, como muitas vidas na Santa Catarina, são vidas promissoras, afinal de contas temos bons governos por lá, ele teve que abandonar os estudos para trabalhar e ajudar a própria mãe. Assim como a Vildete, a Juscelene está sendo julgada no STF. Esse menino está sendo roubado dele uma oportunidade de ser um grande homem, dos seus estudos, de se formar, ser um grande profissional. Ele está sendo roubada a melhor parte da sua vida.
Então, isso deveria ser imputado como um crime também. Você tirar a oportunidade de uma pessoa pela mão tirana, por uma mão tirana. E a gente pode entrar, inclusive, nos aspectos jurídicos desse processo. Sim. Aqui, mais uma vez, assim como aconteceu com centenas de pessoas, a gente teve um processo julgado diretamente pelo STF. Novamente, a oportunidade de se apresentar para o juiz que você conhece, da tua cidade, que você já ouviu pelo menos falar um nome, que você sabe onde bater na porta para ir conversar com ele, para conversar com o Ministério Público, ter uma acusação formal, chamar o teu advogado do teu bairro, da tua rua, para te ajudar a se defender, tudo isso foi roubado dela. Por quê? Porque ela teve que responder esse processo direto perante um tirano, perante a pessoa contra quem ela estava protestando. Porque muita gente que estava lá no dia 8 de janeiro foi protestar justamente pelos abusos que já eram cometidos naquela época, pelo monitoramento indevido e ilegal das redes sociais, pelo direcionamento do processo da eleição, processo eleitoral, por conta do fato de terem tirado o Lula da cadeia. Porque Lula, sim, teve essa oportunidade de responder em primeiro grau. Não só Lula, como outros, como Cabral, como... Todos eles. Todos eles. E o pior, o dinheiro que foi roubado, em muitos casos, teve que devolver para os bandidos. Enquanto que a nossa amiga ali, ela não tem dinheiro para se sustentar e o filho de menor teve que sair para ajudar. Já era maior. Já é maior? Uhum. Mas mesmo assim, parou de estudar. Uhum. Então, é muito injusto isso. O Estado teria que pagar a faculdade desse menino. E além de tudo, essa senhora sequer teve uma individualização da pena dela, Dana. A gente não falou sobre isso no último caso, mas lá também aconteceu. A gente não teve uma gravação da senhora Juscelene fazendo alguma coisa errada. Não tem prova material nenhuma. Um relato dela lá. A gente tem ela no meio de uma multidão. Mas a pergunta que se deixa é: qual que é a capacidade numa senhora como essa de dar um golpe de Estado? O outro crime que se alega para ela é de abolição violenta do Estado de Direito. Uma pessoa, uma senhora de 62 anos, desarmada, a não sei quantos mil quilômetros da sua casa, mais ainda da sua terra natal, que condições que uma pessoa como essa tem de abolir o Estado Democrático do Direito? Sabe o que ela pode ter feito? E a gente não tem nem como saber disso, e na verdade não existe nenhuma prova de que ela tenha feito isso, mas o que ela poderia ter feito é uma depredação de patrimônio público. Que daí a pena é que 6 meses, é o quê? Pena. Não vai preso. Não vai preso. Tem aí um monte de traficante, um monte de homicida, um monte de ladrão. Esses têm que estar na cadeia. Sim. Agora, o depredador, é claro que é um absurdo, é claro que você tem que ter algum tipo de punição, uma multa, mas a probabilidade dessa pessoa ser presa é minúscula. O crime que está sendo imputado, como é que é? A gente tem violento, dois como principais, né? É o abolição violenta. São os artigos, se você quiser buscar depois, que a gente está assistindo também, é o artigo 359L, que é a abolição violenta do Estado de Direito. Então, abolir o Estado de Direito. Então, ela tem que ter, no dia 8 de janeiro, ela tem que ter a vontade de abolir o Estado Democrático de Direito, ou seja, ela não quer nenhum outro presidente. Ela quer abolir o que existe hoje. Que absurdo. Você está entendendo? Nossa. Então, você acha que essa senhora, ela tem que querer isso, ou seja, ela tem que querer, não que tenha um presidente, um outro presidente, ela tem que abolir o Estado de Direito, fazer isso de forma violenta e tem que ter condições de alcançar esse objetivo, porque senão é um crime impossível. Novamente, essa senhora tem condições de fazer isso? Não tem. Mas é claro que não. Então, se depredar o patrimônio público, que no caso seria lá a sede dos Três Poderes, fosse atentado violento, o MST, então tinha que estar preso todo mundo. Mas é claro. Até os indígenas. Ano passado, você lembra, Ana? Sim. Na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, os professores, o sindicato, não são os professores, né? Os sindicalistas. Sim. A professora, eu sou professor, a gente trabalha, ensina. Quem comete coisas como essa não é professor. E os sindicalistas, eles foram e destruíram a Alep, com uma grande diferença, Naná.
A senhora Vildete, do nosso caso anterior, que você tem que assistir, a senhora Jusilene, da Costa Nascimento, essa aqui, elas foram num dia em que os 3 poderes estavam desocupados. Não tinha ninguém lá. Como é que você dá um golpe de Estado numa praça vazia? E os elementos para um golpe de Estado não tem que ter armas, Sim, exército? sim, claro. E onde estavam esse? Estavam prendendo ela. Prendendo ela, É isso que eles estavam fazendo. né? Então, a responsabilidade penal, Naná, você ser responsabilizado por um crime, exige que você tenha participação comprovada num crime ou na tentativa desse crime. Sim. Porque, naturalmente, ela não foi condenada por abolição violenta. Ela foi condenada por suposta tentativa. Que ela teria tentado abolir o Estado Democrático de Direito, teria tentado dar um golpe de Estado. Vou perguntar mais uma vez. É possível dar um golpe de Estado quando uma praça está vazia, quando um prédio está vazio, diferente do que aconteceu aqui no Paraná? Que os deputados tiveram que se barricar dentro dos seus gabinetes, como já fizeram outras vezes. Sim. Volta e meia eles fazem isso. É algo Policiais feridos. a democracia, ela aceitou isso no Brasil durante toda a sua história democrática. Aliás, aceitou coisas que não deveriam ser aceitas. Sim. Quantos estão presos por terem invadido a Assembleia aqui do Estado do Paraná? Quantos do MST estão presos por terem invadido o Congresso Nacional nos anos anteriores? Não vi ninguém, não sei de nenhum caso desse. Mas olha, Naná, a senhora Jusilene está presa. Não só está presa, como tiraram a única fonte de renda dela, a pensão que ela recebia. Não só como está presa, como estão dificultando a vida desse menino, desse rapaz, do Caio, que teve que largar os estudos para ir trabalhar, para ganhar a vida, já que estão tirando o sustento deles, tirando a oportunidade que ele teria. E é claro que uma pessoa que sofre uma injustiça, ela tiram-se oportunidades dela, mas esse menino e a mãe dele são heróis nacionais, são mártires do que está acontecendo. Quem sabe, infelizmente, veremos ainda mais mártires no nosso país antes da gente conseguir fazer a justiça. Então, individualização da pena não existe. Legalidade de você condenar por no estrito limite da lei não existe. Processo penal de você ter um juiz natural, o juiz do local em que você cometeu o crime, não existe. Uma prisão preventiva de uma senhora, a prisão preventiva, que é o que passaram a maior parte daqueles que foram presos no dia 8 de janeiro, ela só é justificada quando existe um risco real à ordem pública, à instrução do processo ou à aplicação da lei penal. Uhum. Então você vai me falar que a senhora Jusilene é um perigo para a ordem pública, enquanto um monte de traficante não é? Ela é? Exatamente. Tira-se traficantes da cadeia com base nesse argumento. Mas não quando é Jusilene, não quando é alguém que está contra o regime supremo petista. Então é mais um caso terrível, mais uma situação de sofrimento do povo brasileiro, Naná. E não é um número. A gente sempre fala, no dossiê Moraes, temos hoje 89 casos. 89 situações únicas, decisões de Alexandre de Moraes, que ele foi contra o direito do Brasil, contra a Constituição, contra a lei. E tanto o caso da Jusilene quanto o caso da Vildete, os dois que a gente já tratou aqui no nosso podcast, eles estão agregados em uma situação, que são das 940 e tantas pessoas que foram presas logo na sequência do dia 8 de janeiro. A gente já recebeu, Naná, mais centenas de outros casos, de situações que não estão ainda no dossiê. A gente conseguiu filtrar essas situações e semana a semana estamos adicionando esses casos no dossiê Moraes. E esse trabalho, só que lá no dossiê continua sendo um número. A gente não consegue entrar na vida de cada pessoa, não consegue contar um pouco do que ela está passando, do vínculo pessoal que você tem com ela, direto com ela. E é para isso que a gente está aqui. Para mostrar que hoje foi a Jusilene, mas amanhã podia ser você. Exatamente, podia ser você. Você que está vendo essa história, que viu a semana passada,
É importantíssimo que você se inscreva no canal, que você curta e que você compartilhe, porque essas histórias precisam ser conhecidas pelo o mundo todo, tá? Então, semana que vem nós vamos falar sobre o Jackson, que é do Cachoeiro do Itapemirim. Nos acompanhem, vem com a gente. Naná, importante falar também, não é só seguir o canal, é assinar o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. E se aconteceu alguma coisa contigo, você sabe uma situação que não está no dossiemorais.com ainda, então entre lá, dossiemorais.com, e se o teu caso que você conhece não estiver lá, denuncie, porque é por meio de denúncias, muitas vezes, que a gente consegue saber dessa situação. Já são centenas, a gente está contando só uma história, colocando no rosto em apenas mais uma pessoa que estava sem rosto, que era só um número. Mas ainda tem muita gente que a gente tem que deixar pública a história. E se você se colocou no lugar dessas vítimas, pense que podia ser você, podia ser sua mãe, podia ser qualquer um da tua família. Então, bora lá, nos apoie, nos ajude nesse nosso projeto, fazer com que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil, porque isso está fazendo a diferença. Então, nós precisamos do seu apoio, do seu trabalho.